Fala, turma, tudo tranquilo? Saulo aqui. Vamos pro nosso diazinho aí. Nossa terça-feira, dia 30. Rapaziada, ontem eu não trouxe vídeo. Eu não operei ontem. Aqui na minha cidade aqui foi feriado ontem. Aí eu acabei participando de um eventozinho aí particular aí que eu fiquei o dia inteiro fora. E acabou que não fiz operação. Mas ele deu bom ontem pelo que eu vi. As operações que eu faria ali pagou e tal, foi bem legal. Hoje, galera, foi o seguinte. Mostrar pra vocês aqui que eu fiz uma venda. E para vocês verem como é que as coisas são. Hoje eu acordei atrasado por conta desse evento. Ontem cheguei tarde, fui dormir tarde, todo enrolado, já acordei um pouco atrasado. Mas ele me deu uma venda no início do dia, que pagaria, e essa compra também pagaria. Depois eu tive uma venda aqui também que eu não peguei, eu ainda não estava na tela, eu entrei e o preço estava fazendo esse movimento aqui, ó, essa queda aqui. E eu teria essa segunda venda nessa região. E aqui é um grande ponto interessante que às vezes a gente se trava, às vezes a gente deixa de executar alguma coisa, porque a gente se prende muito ao que, às vezes, a um contexto e começa a criar coisas na nossa cabeça que impede a gente de executar a estratégia, né? E isso é uma coisa que eu mudei que me deu muito resultado positivo. Porque, por exemplo, eu ficaria aqui olhando as ações, Itaú, Bradesco, Banco Santander, Petrobras, ia ver eles subindo, descendo, ia ficar com nervoso ali, ver o dólar, aí não entra, porque começa a ver um monte de coisa. Mas eu sabia que ele ainda podia dar essa venda aqui, até essa região, antes de subir. Porque a tendência aqui é que realmente ele só testasse esse ponto e voltasse tudo para cima devido a todo o contexto do movimento, onde ele já tinha rompido fundo. A gente sabe que ele vem buscar liquidez nessas regiões para poder voltar, e aí isso me faria hesitar na operação. Só que a estratégia, a partir do momento que ela ativou, eu tenho que executar e ponto final. O que o mercado vai fazer não me interessa, entende? A minha estratégia é essa. Eu tenho que executar. Se o mercado for a favor, eu vou ter resultado positivo. Se for um dia que ele não for a favor da estratégia, o stop está ali para isso, entende? E isso traz uma grande virada pra gente. Vocês vão ver ali, ó. Eu faço a venda ali no ponto ali, onde ele testa. E no contexto dessa operação, eu tenho duas razões para trazer o stop para zero. São leituras específicas aqui que eu faço aqui. São raríssimas de acontecer, mas quando eu estou numa região que eu sei que pode acontecer, eu trago o stop para zero nessas ocasiões. Por exemplo, aqui hoje é um dia que eu trouxe stop para zero e vou mostrar a vocês, porque esse ponto é um ponto onde ele já poderia corrigir tudo. E eu sei que aqui era uma venda muito mais arriscada. A probabilidade de pagar era um pouco menor do que se eu pegasse aqui ou aqui, entende? E isso faz com que você, às vezes, hesite na execução da estratégia. Só que, como eu falei, a estratégia está ali para ser executada. Eu não quero saber. Não me interessa se o mercado está num fundo, se ele está fazendo A, B, C ou D. A estratégia ativou, eu vou executar e ponto final. O resultado é o mercado que vai decidir, entende? A gente só trabalha com a probabilidade maior a nosso favor nos melhores pontos. Seriam aqui, aqui ou aqui. Aqui a gente tem uma probabilidade muito maior dele pagar antes dele retornar. E, enfim. E aí vocês vão ver que a operação vai desenrolando, parece que vai voltar, que vai segurando. E aí quando ela chega nesse ponto aqui, ó, ela não sobe. Ali engraçado que aqui eu já estava imaginando que talvez ele já poderia subir daqui. Tu vê o Itaú ali corrigindo. Esses bancões eles movimentam muito o índice, né? Quando ele faz esse movimento de teste aqui no 50, por exemplo, como ele veio fazendo esses candinhos menores aqui, tinha testado 50, a partir do momento que ele rompesse esse candle aqui, ele voltaria. Então, quando ele começa a querer romper fundo, ou seja, ele está continuando a tendência de queda aqui, ele tende a vir pagar. A partir do momento que ele rompe fundo aqui, ele não pode mais retornar para minha entrada, senão ele volta tudo. Então isso me faz o quê? Trazer o stop para o zero. Porque eu já entendi na leitura do movimento. Esse é um grande ponto. Uma coisa é você ser engessado e não saber reagir ao que o mercado está fazendo depois de uma execução da operação. Uma coisa é você determinar tudo antes. Por exemplo, eu já tinha tudo determinado antes. Tudo que eu ia fazer. Se ele fizesse tal movimento, vou fazer isso. Se ele fizer tal movimento, vou fazer aquilo. As duas opções que eu tinha para trazer o stop para zero. A partir do momento que ele fez a primeira opção, ele vem rompendo esse fundo aqui, dando continuidade, eu trago o stop para zero. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Olha lá, eu trago o stop para zero porque a
partir do momento que ele testa esse ponto aqui, ele tem que dar continuidade para me pagar. Se ele não der continuidade e voltar, eu preciso sair aqui, porque senão eu vou tomar um stop à toa. Eu sei que eu vou ser estopado se ele voltar da minha entrada aqui. Entende? Essa aqui é uma convicção. Tipo, eu sei, ele vai bater aqui, se ele não continuar e me pagar, ele vai voltar e vai me estopar. Porque todo o cenário aqui do contexto dele aqui, tanto dólar quanto as ações, e vários tipos de leitura que a gente tem, mas o principal, a região que ele está, ia fazer com que ele voltasse. Aqui é um ponto onde ele só veio buscar liquidez para subir. Entende? E isso faz com que a gente já entenda esse contexto de mercado, já tenha muito tempo de mercado, sabe o movimento que o mercado pode fazer. Não está num dia de tendência forte, não está num dia de só queda. Não, ele está fazendo pullback, ele está batendo nos pontos, está voltando. Aqui de cedo ele já deu sinal de que ele está pegando ponto e retornando. Então, a partir do momento que ele faz esse movimento, ó, aqui, por exemplo, ele rompe o topinho desse candle aqui, ele vem embora. Mas eu falei, beleza, ele fez o que eu imaginava, agora eu posso trazer o stop pro zero. Ou ele vai me pagar. Se ele subisse aqui, me tirasse e voltasse aqui, eu teria uma compra nessa região onde é meu alvo. Entende? Então, tipo, isso fez com que eu trouxesse o meu stop pro zero ali. Desculpa. Pra poder me proteger dessa operação e não tomar um stop à toa. Simples assim. E aí o preço dá uma segurada e depois ele paga ali. Eu avancei demais aqui. Ele segura ali. Parece que não vai, mas ele vem me pagar. E aí depois que ele paga ali, beleza, deu tudo certo. Operação executada com maestria, foi tudo top. Entende? E aqui, ó, mercado hoje, ó lá, exatamente o que eu falei com vocês. Ele fez a queda, me pagou, testou meu ponto de compra, que aqui é onde eu poderia fazer uma compra cravada. Você vê que esses pontos que eu tenho, eles são muito precisos. Muito precisos, eles não estão aqui à toa, tem um racional por trás. Ele deu o ponto de compra e voltou tudo. E aqui, se eu não me engano, dá acho que não sei se é 1.300 pontos, 1.500 pontos, pagou até mais, pagou 1.700. Dá nessa faixa de 1.400, 1.500 pontos, de um nível ao outro. E ele deu a compra certinho e foi embora. Mas antes disso ele veio pagar, que é o que ele podia fazer. Quando a gente olha para trás aqui, por exemplo, a gente tem esses fundos, onde ele rompe esses fundos, já tinha rompido esses. E aí tu vê que se ele já tinha feito esse movimento de romper fundo e retornar, fez esse movimento de novo de romper fundo, então a tendência é que ele retornasse de novo. Você entende já o contexto do mercado, o que ele pode fazer. E aí ele pagou legal, como eu falei, a estratégia ele podia bater aqui e voltar, podia segurar aqui e voltar, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas a minha estratégia ativou, tem que executar, não me interessa se ele vai, se ele não vai. A estratégia ativou, tem que executar. E aí o que já está definido antes disso tudo é o que era o que eu falei com vocês. Se ele fizer tal movimento, eu já vou me proteger. Se ele não fizer tal movimento, beleza, eu aceito stop na região lá, porque ele ainda pode trabalhar e cair. Agora, se ele fizer tal movimento, eu já vou me proteger no zero e beleza. Entendeu? Foi show de bola. Na terça-feira aí, ontem não teve operação, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vocês viram, ó, dia de ontem, semanal não, ontem. Ó, ontem não teve operação. Não fiz nada ontem, tava fora. Hoje, fizemos nosso tradezinho aí e seguimos aí até a aprovação. Show, galera? Tamo junto. Valeu, falou, boa semana a todos aí, valeu!